Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje vamos falar aí sobre o direito da saúde, as questões jurídicas aí que envolvem neste tempo de pandemia. Eu recebo aqui na Rede Alesp o advogado Leandro Heimberg, que é especialista em saúde. Doutor, seja muito bem-vindo a este Alesp Conecta, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte aqui da Lesp. Pois é, esse tema de saúde é um tema que é bastante emergente nesse momento, né? E a gente começa, né, explicando a questão da cobertura dos planos de saúde aí em relação à Covid-19, doutor. O que o senhor pode dizer de experiência que o senhor teve aí nesses meses de pandemia? No momento já é coberto em 100%, existe ainda algumas lacunas. Como se desenvolveu esse assunto? Primeiramente é bom a gente voltar um pouco no tempo, lá em março, quando iniciou, né, a decretação de estado de calamidade pública em saúde por conta da pandemia do Covid-19, e de uma maneira muito ágil, tanto o Ministério da Saúde como a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, esses órgãos expediram algumas portarias tratando da obrigatoriedade da cobertura do Covid-19 pelos planos de saúde. Então, desde lá, desde março, a gente já tem uma cobertura obrigatória, e essa cobertura se estendeu recentemente também para os testes rápidos. Então, esses testes rápidos de verificação se a pessoa está ou não aí com esse contágio do Covid, é portadora do Covid-19, também já é objeto de cobertura pelos planos de saúde. Então, a gente pode falar que os planos de saúde hoje eles têm uma obrigatoriedade ampla de cobertura do Covid-19 em todas as variáveis, seja desde o teste rápido até uma internação num CTI, UTI e num nível emergencial em todas as esferas também, tá? Interessante, doutor. E aí eu lhe pergunto, né, que a questão até há pouco tempo, o acesso para as pessoas ao teste era de forma particular, né, com o pagamento. Agora o convênio, ele é obrigado a pagar todo tipo de teste. Exatamente. Antes dessa decisão recente, já tinha um entendimento que, por mais que o segurado desembolsasse e fizesse o pagamento de forma particular do teste, ele poderia solicitar o reembolso integral para o plano. Mas agora a testagem também já está inclusa na cobertura da apólice contratual desse segurado, seja uma apólice familiar ou empresarial, até mesmo nos coletivos por adesão. Então, todos os formatos de plano de saúde, eles precisam se adaptar agora a esse tipo de cobertura e não podem negar seja o tratamento ou a testagem em si, né? Interessante, doutor. Agora, já tivemos casos aí de judicialização nesse tempo de Covid? Se tivermos, quais os exemplos que podem ser dados? Tivemos casos de judicialização no início, até por conta da não cobertura, em razão até da não adequação da pandemia, né, da doença em si, do Covid, num cadastro internacional de doenças, com o CID, por exemplo. Então, tinha algumas operadoras se negando a essa cobertura. Aí, imediatamente, a ANS expediu essas normativas, né, determinando que as operadoras não poderiam se furtar à cobertura do tratamento. Então, alguns segurados lesados ajuizaram ações para que fosse implementada a cobertura, também para que fosse disponibilizado leitos em UTI, dependendo do hospital, até num sistema de saúde público. Já tivemos notícias de usuários que ajuizaram ações para que o Estado disponibilizasse leitos para essas pessoas no setor público. Então, caso de fato na localidade onde o paciente esteja não tiver um leito no Sistema Único de Saúde, o judiciário tem que implementar a internação desse paciente num leito particular, que depois será custeado pelo sistema, né? Então, aí o sistema público teria que custear um leito particular para esse doente em condição de emergência, estando ele localizado numa UTI ou numa CTI. Então, são alguns casos que eu vi em relação ao que a gente tem hoje, especificamente sobre Covid-19.
Claro que a pandemia, ela surte efeitos indiretos e reflexos em todo o sistema de saúde, né? Então, por conta de pandemia, da pandemia, nós tivemos aí um impacto muito forte na infraestrutura hospitalar, principalmente nas cirurgias e tratamentos eletivos que foram suspensos. Mas se a gente pensar, existem muitos tratamentos eletivos que são de extrema urgência. A maioria das cirurgias para câncer, por exemplo, são cirurgias eletivas. Aí nós tivemos uma suspensão desses procedimentos por conta da pandemia. E essas situações também demandaram judicializações. Eu tive um caso específico que houve uma negativa por conta da pandemia para a realização de um transplante hepático, e o hospital alegava que não havia estrutura e a seguradora também se negava por outros motivos. Mas aí, com a judicialização, veio uma ordem judicial, né, envolvia até um risco eminentemente de vida, determinou que fosse realizada a cirurgia em caráter emergencial, sob pena de multa e outras medidas coercitivas, né? Então, não só diretamente a pandemia gera os problemas para os doentes do Covid, mas como um efeito geral em toda aí a cadeia de saúde, né? Seja pública ou particular. Agora, doutor, é muito interessante a gente analisar um fator que, sem dúvida nenhuma, nessa pandemia, eu acho que acabou, né, sendo latente. O doente, geralmente, tem direito a ter acompanhante, tem direito a ter visitação, tem direito a falar com seus familiares, mas nessa pandemia, até pelo risco de contágio, ficou muito restrito, né? Existe algum direito que resguarde tanto a família quanto o doente durante a pandemia? Sim, existe. Logicamente, analisar, né, e ponderar todos esses direitos por conta dos protocolos de atendimento do Covid-19. Nós nos deparamos com cenários impensáveis por conta da pandemia, né? Velórios que não foram realizados, por exemplo, pessoas que não puderam se despedir dos seus parentes queridos. Essa é uma realidade que todo o sistema e os profissionais de saúde estão precisando se adaptar. Mas é muito importante deixar claro que o Código de Ética Médica e também outros códigos de profissões de saúde em outras entidades de classe trazem ali como critérios principiológicos, né, os direitos do paciente de terem um acompanhante, de poderem se comunicar na medida do possível com seus acompanhantes, familiares, representantes legais. Então, a gente sabe que por conta da pandemia isso foi muito relativizado, flexibilizado, mas na medida do possível, usando protocolos internos de biossegurança, esse paciente ele tem que ter alguma forma de comunicação com o seu acompanhante ou familiar, seja por meio de um telefone celular, de alguma maneira ele possa se comunicar com essa pessoa que o levou até o centro hospitalar ou está ali o acompanhando no respectivo procedimento. Esses direitos do paciente precisam ser garantidos de alguma forma pela instituição de saúde onde ele esteja internado. Esse é um direito, é um princípio basilar dele, tanto como indivíduo, dentro do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mas também respeitando vários princípios do Código de Ética Médica. Agora é interessante, doutor, esse assunto que a gente abordou. Quer dizer, na teoria, o paciente, por exemplo, que está internado, ele pode portar o seu celular para poder se comunicar com a família. Isso é um direito, doutor? É um direito dele, mas a gente precisa observar e considerar toda a parte de infraestrutura tecnológica hospitalar, porque se ele tiver, por exemplo, fazendo uso de um celular e esteja afetando o equipamento, vamos pensar ali, esteja surtindo alguma influência num respirador, algum outro equipamento tecnológico que é utilizado para salvaguardar a vida dele, logicamente que a utilização do celular não vai ser prioridade, né? Então a gente tem que fazer ali uma observação muito relativa das condições de saúde desse paciente e como que ele vai poder ser atendido, que, que esse atendimento respeite todos esses vieses de dignidade de pessoa humana, mas também, como principiologia e ponderando esses interesses em conflitos, salvaguardar a vida dele e evitar um contágio de outras pessoas.
Então, assim, não existe uma receita pronta para dizer, olha, a gente tem aqui um livro de regras, tem que se aplicar assim. A pandemia trouxe um novo cenário onde todos os sujeitos aí dessa relação médico e paciente, ou paciente e instituição hospitalar, vão precisar se adequar a situações pontuais. Então, todo o direito ele vai ser construído ali meio dentro da casuística, mas é muito importante se ter em mente o respeito, né, e a proteção dos direitos do paciente, mas também a questão de contágio e disseminação do vírus para o público em geral. Tem que ter o meio termo que possa atender essas duas demandas, sem violar muitos direitos, claro. Agora é importante, né, a gente abordar nesse atual momento também os protocolos aí de biossegurança para o retorno das atividades presenciais em geral. Qual que é a importância disso? Cada entidade ela vai chegar ao seu protocolo, mas existiria aí um padrão a ser seguido? Essa preocupação é uma preocupação iminente e muito importante com a retomada das atividades presenciais, né? As empresas, os empregadores e vários setores vão precisar adotar protocolos de segurança ou de biossegurança. E também considerando que o Covid-19 foi caracterizado e declarado pelo Supremo Tribunal Federal como uma doença laborativa, ou seja, que ela decorre da atividade de trabalho. Então, esse empregador ele pode ser responsabilizado caso um empregado dele seja cometido, seja contagiado pela Covid-19, né? Ao meu ver, na minha opinião, foi uma decisão muito polêmica do Supremo Tribunal Federal e talvez tenha pensado numa proteção integral aos empregadores, mas do outro lado expôs muito o empresário. Eu acho que se a gente puder falar de protocolos, a testagem é o único protocolo conhecido, a testagem em massa com o maior número de pessoas é a única medida que a gente tem de precaução para poder ter algum tipo de segurança para as pessoas que estão nesse ambiente de trabalho. Claro que esse empregado ou essa pessoa que retome as atividades presenciais, não falando só meramente ali no cenário empresarial de trabalho, mas se a gente pensar aí em outros espaços coletivos, como agora os clubes voltaram a abrir, condomínios, enfim, onde tem uma circulação de pessoas, esse indivíduo que foi testado e o teste dele deu como positivo, ele precisa ser isolado, né, seguir as orientações de saúde, permanecer em repouso por 14 dias em casa e acompanhar os sintomas. Se houver aí uma melhora desse quadro, ele pode retornar. Caso ele tenha uma complicação durante esse período, ele vai precisar procurar um atendimento médico, vai precisar procurar um pronto-socorro hospitalar, observando os sintomas mais graves que a gente sabe da Covid, como falta de ar, né, tosse, enfim, as complicações cardiorrespiratórias que podem acometê-lo. Então, é muito importante que na retomada agora das atividades presenciais, a testagem seja uma medida padrão. No meu entender, acho que a testagem tem que ser adotada por um maior número aí de instituições e de todos os setores possíveis. Agora, doutor, o senhor citou a testagem, né? Sem dúvida nenhuma é o método que nós temos aí mais eficaz, mas eu vou dar um exemplo, né? Que aconteceu, por exemplo, no futebol do Rio de Janeiro e depois nós vamos chegar aí ao direito, né, do cidadão que está voltando ao trabalho e tudo mais. O Campeonato Carioca retornou no último final de semana com esse protocolo, testagem, etc e tal. Aí no domingo antes da partida, 3 jogadores do time na época, Volta Redonda, testaram positivo. Só que esses mesmos jogadores estavam treinando no sábado. Quer dizer, você tem o mesmo risco de contágio. E aí a minha analogia vai para um escritório, para uma empresa que retornou. Mesmo ela fazendo a testagem, existe esse risco iminente do contágio. Como fica o direito do trabalhador nessa história? E já temos aí até súmulas do STF que dizem que a Covid ela pode ser considerada aí uma doença do trabalho. Eu gostaria que o senhor explicasse isso de forma bem didática para o telespectador que de repente não tem esse entendimento jurídico.
É importante mencionar que os testes eles têm uma janela, né, do falso positivo ou do falso negativo e também as pessoas que estão assintomáticas que não testaram ou que possa ter esse contágio entre o teste e um período de 7 dias. Por exemplo, ele testou hoje, né, e deu negativo, e daqui 7 dias a doença se apresente. Existe essa janela. Aí um profissional de saúde e de medicina tem as informações mais detalhadas e específicas. Mas para essa pessoa que, por exemplo, foi contagiada no ambiente de trabalho, bom, ao meu ver, né, esse assunto ainda não chegou na Justiça do Trabalho, mas quando a gente fala de acionar judiciário, mover ações, a gente sempre tem que pensar em ônus da prova, né? Quem que tem que provar o que está alegando. Ao meu ver, esse ônus vai caber ao empregado provar que ele foi contaminado no ambiente de trabalho. E aí ele vai ter que demonstrar, por exemplo, que esse empregador ou ambiente que ele esteja inserido não adotou medidas de biossegurança, não adotou a testagem, não adotou a utilização de EPIs, por exemplo, uso de máscara, higienização, o respeito ao distanciamento, no mínimo, né? A gente falar ali, eu tenho visto que alguns escritórios estão usando como padrão 2 metros de distância. Então, se esse empregado conseguir demonstrar, com base em provas documentais, testemunhais e até perícias, que de fato esse empregador não adotou essas medidas de segurança, ele vai ter o direito dele garantido e assistido e vai ser indenizado por essa doença que ele sofreu, né? E possivelmente aí outras decorrências que aconteçam disso. Então a gente tem que observar como que o judiciário vai absorver e resolver essas questões que estão agora no início e elas vão ser cada vez mais enfáticas com a retomada das atividades presenciais. Mas é importante sim, eu acho que primeiro deve-se adotar todos esses protocolos de segurança e aí depois verificar como que as atividades vão ocorrer operacionalmente falando, se é possível ser feita ou não. Acho que o empregador, em conversa também com a sua equipe, tem que observar quais são os riscos. Se o risco for muito grande, é melhor suspender a retomada das atividades ou manter as atividades remotas na medida do possível, fazer um escalonamento, né, como a gente tem visto que vai acontecer com a retomada das aulas. Então, é preciso se criar essas alternativas a fim de contingenciar esses riscos, né, e diminuir os prejuízos para todos os envolvidos. Porque em algumas situações o judiciário não vai ter uma resposta pronta e a medida não vai ser a solução do problema. Se de repente a pessoa se contagiou de fato e teve um agravamento disso, não é uma decisão judicial que vai resolver o problema dela. Então tem que se pensar numa medida preventiva e acautelatória, né, nesse momento, para que os danos não sejam muito extensos. E a gente está falando aí de riscos iminentes de vida, problemas de saúde que podem ser permanentes. É muito bom, é muito importante ter esse olhar sobre tudo isso, né? Agora, doutor, dentro ainda desse assunto, né, o senhor há de convir que é muito difícil, né, o ônus da prova ficar com o trabalhador, porque pense comigo, qualquer um de nós podemos nos contaminar em qualquer lugar, em qualquer situação, né, até porque o vírus, ele é invisível, né. E como, ainda saliento, como fica, como o trabalhador vai conseguir essa prova? Essa é a minha crítica quando eu comentei que o Supremo declarou o Covid-19 como doença laboral. A gente tem uma questão grave de comprovação onde se deu esse contágio, porque se esse empregado ele se desloca, vai ao trabalho para casa no transporte público, ele está muito exposto. De repente ele tem um membro da família que pode estar assintomático, tem uma saúde mais forte, mais robusta, não apresentou sintomas, e ele ali, pelo um aspecto fisiológico dele, pode ter apresentado e contagiado outras pessoas no trabalho. Então, esse é o grande desafio, né? A Justiça do Trabalho ainda não se debruçou sobre esse tema e ainda não tem decisões porque o assunto é muito novo. Então, devem estar acontecendo algumas discussões em primeira instância, muito provavelmente ainda não temos sentenças, né, que vão aí traçar uma linha de viabilidade jurídica para atender esse empregado ou atender o empregador. Acho que vai ter que ter aí um juízo de ponderação da magistratura para que nenhum dos lados seja sobrecarregado, porque a gente sabe que a Justiça do Trabalho ela já foi criada para uma proteção do empregado frente ao poderio econômico do empregador. Isso é uma discussão, né, do empresariado privado no Brasil, né? Tem essa discussão de ser uma justiça muito paternalista, e a própria reforma trabalhista já veio de alguma maneira
flexibilizando essas regras. Agora, se a gente adotar uma postura que a pessoa, por voltar ao trabalho, né, e ficou doente, é culpa desse empregador do local de trabalho, nós estamos expondo muito, né, a atividade empresarial, a atividade de empreendedorismo. Então, vai ter que haver uma balança aí da Justiça do Trabalho, como que ela vai lidar com essa questão. A gente vai ter que aguardar um pouco aí, pelo menos mais uns 6 meses, um ano, para já termos entendimentos jurisprudenciais do TST e ter uma posição definitiva. Mas, de fato, essa é a minha crítica, porque eu acho que é um tema muito difícil de se comprovar efetivamente onde ocorreu, né? Acho que o desafio e a questão toda aí, o imbróglio está nesse ponto. Agora, doutor, vamos focar agora, né, no profissional da saúde, que ele é obrigado, né, a ter contato no dia a dia com pessoas contaminadas, ou seja, o risco deles é muito maior. Eu gostaria de saber como fica esse profissional que está em situação de vulnerabilidade com obrigação, né, de prestar o serviço à população. Esse profissional linha de frente, profissional de saúde, profissional, principalmente o médico, né, o de medicina, quando a gente fala de profissional vulnerável, nós estamos falando aí de idosos, pessoas com comorbidades, já doenças pré-existentes que continuam desenvolvendo aí o seu exercício profissional. O Conselho Federal de Medicina expediu uma resolução, agora me fugiu o número da resolução do CFM, também em março, né, já determinando que esses profissionais que estão em condições de vulnerabilidade, eles não estariam aí na linha de frente do combate, eles não têm essa necessidade, digamos assim, de se alistar e fazer esse atendimento direto, até por conta da exposição da própria saúde deles. Então, já há uma disposição pelo órgão competente para legislar sobre essa matéria e falar do assunto medicina, que é o Conselho Federal de Medicina, criando essa regra, né, que as pessoas aí acima de 60 anos, caracterizadas como idosos perante a lei, e já possuidores de alguma comorbidade, alguma doença anterior, não estejam na linha de frente do combate. Então, já há essa proteção determinada pelo sistema. Agora, doutor, outro fator aí que é muito comentado nesse momento, e eu gostaria de ouvir a visão jurídica, são trabalhadores aí que estão no grupo de risco, ou com mais de 60 anos, ou que têm alguma comorbidade. Algumas empresas, talvez muitas, afastaram esses profissionais para ter o cuidado. Porém, existe casos aí onde os profissionais não foram afastados de sua situação. E quem trabalha, lógico, né, tem a necessidade do seu trabalho. Existe algum direito que ajude esses profissionais aí a pedir o afastamento sem que se prejudiquem profissionalmente? Bom, se nós pensarmos num empregado, né, CLT, um registro em carteira, ele vai ter a proteção garantida da Justiça do Trabalho e nós vamos ter as regras da Previdência Social valendo para essa pessoa. E aí depois nós temos ramificações entre os autônomos, prestadores de serviço, que passando o prazo de 14 dias, entrando no 15º dia, ele poderia ter uma proteção do INSS, por exemplo, né, como um auxílio-doença, para poder continuar o tratamento dele. Eu acho que essa é uma parte do entendimento da sua pergunta. Mas, se tiver uma obrigação desse empregado vulnerável se expor por uma determinação do trabalho do empregador, o empregador está assumindo esse risco, né? Ele está assumindo esse ônus de exposição e ter que arcar com indenizações e pensões vitalícias caso esse empregado venha a óbito e também custear todos os prejuízos que esse empregado vier a ter por conta dessa exposição. Mas nós sabemos que no Brasil existem muitos trabalhadores informais que não possuem outra alternativa a não ser sair para trabalhar mesmo, a seu pão na linha de frente e estando expostos aí a todos os riscos de contágio. Essa é uma discussão que foi travada e vem sendo travada aí sobre a luz do governo, né, que é a questão da economia versus saúde, o que deve prevalecer, ou se algum deve prevalecer, ou elas devem se harmonizar. Então, nós temos que ter um olhar de realidade, e não adianta a gente aqui também trabalhar com princípios que não se aplicam na prática, mas se a gente falar do empregador, aquele formalmente contratado, com registro em carteira do trabalho, ele vai ter uma proteção mais garantida, né? E se o empresário forçar a presença, né, de empregado
na área no local de trabalho onde ele esteja exposto ao risco, esse empresário empregador ele vai estar assumindo esse ônus. Os demais a gente vai entrar aí meio que numa regra de assumir o próprio risco, né, de assumir ali a condição que nós estamos vivendo para poder sobreviver economicamente falando, e dependendo da situação, ele pode ter aí alguma indenização, se nós estivermos falando de um prestador de serviço, né, que aí ele tem algum contrato, tem uma previsão, seja uma profissão mais exposta, se nós falarmos aí da gama de profissões e profissionais que desempenham atividades na saúde, prestadores de serviços em saúde, não propriamente médicos, ou as profissões em si de saúde, como odontologia ou fisioterapeuta, mas toda a outra staff, toda a outra parte que auxilia esses profissionais, né? Eles devem ter alguns regramentos ali sobre essa exposição do Covid e contingenciamento de riscos com indenizações e outros protocolos. E nos protocolos nós estamos falando da necessidade de utilização de EPIs, respeito aos protocolos de biossegurança, a questão de higienização, é uma forma de minimizar a ponta desses riscos e também a gente ter aí uma diminuição de indenizações e ações judiciais sobre esse assunto. Agora, doutor, é interessante, estamos chegando também nos momentos finais do nosso programa, mas, por exemplo, né, alguns pacientes que têm acesso a convênio, a hospitais particulares, têm tido acesso a alguns tratamentos, né, e protocolos que têm ajudado a salvar vidas. E a rede pública, às vezes, né, no início de protocolo da pandemia, tratava os doentes aí no estágio mais avançado. Como, tratando de uma universalização, os pacientes da rede pública podem exigir um acesso a um tratamento precoce? Acho que a gente deve estar falando aqui da cloroquina, hidróxido de cloroquina e outros medicamentos também que foram ventilados, que nós soubemos de outras tentativas também que estão sendo feitas, né? É muito importante deixar claro que o Conselho Federal de Medicina ele tem uma diretriz sobre isso, né, da utilização da hidróxido de cloroquina e da cloroquina no início do tratamento, né, observando, claro, né, critérios aí do paciente. O médico que atende vai ter que observar aí se é possível ou não prescrever esse tipo de medicamento, considerando a vida pregressa desse paciente. Então, isso também fica muito a critério da relação médico-paciente. Se o médico entender que é possível, se ele entender que, para aquele caso, a cloroquina, o hidróxido de cloroquina e outros medicamentos vão surtir efeito, ele deve, assim, fazer o mais rápido possível em benefício desse paciente, né? Sempre existe esse princípio na relação médico-paciente, que é o princípio da beneficência, sempre benefício do paciente, e da não maleficência, ou seja, não praticar nada que o prejudique, né? Um está interligado com o outro. E a gente pode levar esse mesmo pensamento para o sistema público, né? O particular, a gente vai pensar talvez um pouco mais em relação à infraestrutura, em acesso a tecnologias, esses medicamentos, e o serviço público, que diga-se de passagem, né, o SUS é um sistema que tem a sua competência já consagrada no Brasil, é um dos melhores, ou se não o melhor sistema público de saúde do mundo, o maior em termos de ramificação. Nós temos problemas de estrutura política, né, e de repasses, que aí é uma questão de Brasil mesmo, de políticas voltadas à saúde dos nossos governos em todas as esferas. Mas a questão de esse paciente ter acesso ou não ao medicamento, isso vai estar muito voltado para o discernimento do médico, tá? Tem muito dentro da esfera de atuação do médico. Se esse médico entender que é possível prescrever, ele deve assim fazer, né, o quanto antes para salvaguardar a vida desse paciente, porque ele já tem uma orientação do próprio conselho de classe dele do que fazer, considerando o perfil desse paciente. Agora, se no sistema público de saúde a gente vai ter essa estrutura, já é uma outra história, né? Pode-se exigir, um paciente pode judicialmente exigir que ele tenha acesso ao medicamento. Se ele não tiver uma prescrição médica nesse sentido, não. Agora, se ele tiver uma prescrição médica nesse sentido e a prescrição for cristalina, dizendo que se ele não tiver acesso a esse medicamento, ele tem um risco de vida, um risco iminente de morte,
o judiciário vai ter que atendê-lo e tutelar o direito dele de acesso à saúde. Agora, ele não pode, sem um relatório, um pedido médico detalhado, ter acesso a um medicamento que o próprio médico que o atendeu e acompanha concluiu que não é benéfico para ele. Muito obrigado, doutor Leandro Heimberg, pela participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até um próximo encontro. Eu que agradeço, fico feliz por poder ter participado. Um abraço a todos. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Falamos aí do direito ao atendimento à saúde e também as questões jurídicas que envolvem essa pandemia da Covid-19. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau.